Esse é o Realme GT2 Pro, o mais novo lançamento da Realme aqui no Brasil. Esse celular é um flagship que está apostando em algumas coisas bem diferentes e eu quero te explicar hoje, nas minhas primeiras impressões, o motivo de ele poder ser a sua próxima escolha de celular aí, topo de linha. Se você gostar dele, tem links na descrição, comprando por lá você ajuda o canal e, como sempre, tem a dica do comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão e aplicativo Android para comparar preço, testar cupom e criar alertas para você sempre pagar mais barato. Tá tudo aqui embaixo e bora falar desse carinha aqui que tá realmente muito bonito. O Realme GT2 Pro, ele marca uma evolução da Realme e um foco muito em design, que vale tanto para esse modelo aqui, que é um topo de linha, quanto para os intermediários da marca que estão bem diferentes nesse ano. Ele foi lançado bem antes lá fora, afinal ele tem um processador Snapdragon 8 geração 1 e só agora está chegando aqui no Brasil. Mas eu acho que antes de falar disso, de falar de desempenho, a gente tem que falar realmente da construção dele, porque é o diferencial desse celular. A primeira coisa que a gente percebe é a traseira dele, que segundo a empresa tem uma textura de papel. Realmente é bem diferente, quando você pega nele aqui você fala, nossa, que celularzinho legal de pegar, que textura legal de pegar. E eu acho que as câmeras também estão num formato bonito. Como eu já comentei antes, eu gosto quando as bordas desse módulo de câmera, elas têm o mesmo ângulo das bordas do celular. E eu acho que mesmo sendo um pouco mais quadrado o módulo, ele consegue fazer isso. A marca comenta que essa traseira texturizada também é feita de um plástico reciclado e que com isso eles conseguem economizar um monte de coisa. O celular tem esse foco um pouco mais já é reciclado, amigo do meio ambiente e tudo mais, então assim, é interessante. Mas realmente o que fica desse celular, na minha opinião, é a sua pegada. Como ele tem uma traseira curva e uma frente reta, então ele tem uma tela reta na frente e mais bordas na traseira, ele parece muito mais leve e com uma pegada de celular menor. Ele é um celular grande, ele tem uma tela um pouco maior, mas mesmo assim a pegada dele é boa. Eu achei bonito também que tanto na parte de baixo quanto na parte de cima nós temos alguns chanfros que ficam muito mais leves do que em outros modelos que tem isso daqui tudo reto. E claro, a levantadinha com a marca ali da Realme, mais o nome do designer que fez esse celular, é de bom gosto. Eu acho que é isso que dá pra falar. Tem celular que ele tenta ser bonito e ele é de mau gosto, e claro, Pocophone tá aí, né? Enquanto que a Realme, ela tá com bom gosto. Ela tá fazendo coisas diferentes. Eu acho que o módulo de câmera, tem hora que eu olho e falo assim, bonito, tem hora que eu falo, não sei, mas o resto do celular tá muito legal. E o mais importante é que além da pegada dele ser boa nas cores branco e verde, ele ainda vem com uma capinha adicional. E daí você tem outra pegada legal, que mantém toda a estética, que funciona bem, que é uma capinha já bonita, melhor do que aquelas de plástico transparente, que fica com cor e tudo mais. Então assim, já vem com uma capinha legal. E com isso, a gente passa para outro ponto importante desse celular, que é a sua tela. Primeira coisa, AMOLED, 120 Hz, usa LTPO 3.0, ou seja, consegue mexer ali de 120 Hz até números muito menores para conseguir economizar bateria, mas é uma tela Quad HD, então tem uma resolução acima da média. É uma tela muito bonita, muito para frente assim, então você vê, quando você liga ela, você vê que ela está bem próxima do painel de fora, muito brilhante, com até 1400 nits, e isso faz com que seja um celular muito... Tipo, você pega ele na mão e você fala, ó, bonito por fora, ligou a tela, é bonito, tá tudo certinho nele, é algo que você vai querer se achar assim na rua. Eu acho que esse é o ponto, é um celular muito legal nisso. Só que ele traz outras coisas interessantes, né? Quando a gente fala do Snapdragon 8 geração 1, já vimos que outros modelos esquentam muito, que tem thermal throttling, que a Samsung já teve que mexer, falar assim, não, ó, a gente capou um pouco mais ele, depois segurou. Só que esse cara aqui, lá no site da empresa, eu vou até mostrar aí pra vocês, ele explica que ele tem um dos maiores sistemas de resfriamento de processador de celular. E eu acho que essa é a coisa mais incrível que eu vi nele até o momento. Porque, pensa só, ele tem um carregador rápido, que a gente já vai falar mais pra frente. Eu joguei alguns jogos com ele e em nenhum dos dois momentos eu senti esse celular realmente esquentar. Ele não esquenta e provavelmente ele não perde tanto desempenho como os principais concorrentes dele. Isso daí é uma tecnologia legal, feita pela Realme, que deve ser aplicada em outros celulares. E eu até me pergunto assim, por que as concorrentes não estão fazendo um sistema tão grande como esse? Visto que nos últimos pelo menos 3 anos, 2 ou 3 anos,
todos os processadores Snapdragon topo de linha sofreram bastante com o calor. Só que se por um lado o Snapdragon 8 geração 1 está funcionando super bem aqui, a gente tem alguns problemas de compatibilidade, porque nenhum desses novos processadores, nenhuma marca com o Snapdragon 8 Gen 1 conseguiu rodar alguns jogos em 120 Hz. E não é falta de capacidade, é falta de estar adaptado para esses jogos. Então o LoL Wild Rift, por exemplo, não funcionou. E o Genshin Impact até que foi bem com esse processador e, claro, não tem nada o que eu falar aqui, além do que a gente já falou em todas as outras análises. O 8 Gen 1 está funcionando super bem, só falta ter suporte aos jogos. O modelo que nós temos em mãos ainda tem 12 GB de RAM e 256 de armazenamento. Essas são memórias rápidas, como a gente já viu em todos os outros modelos da marca. Então assim, a Realme ela funciona junto com a Oppo, com a Vivo e também com a OnePlus. E esse era um ponto que a gente sempre gostou, sempre as memórias são rápidas, o sistema é rápido, então esse é um celular de última geração que funciona super bem na mão, e isso me impressionou nesse último dia de uso, que eu fiquei fuçando em tudo que ele tinha. Antes da gente continuar, eu queria pedir só para vocês se inscreverem por aqui. Se você tá gostando do conteúdo, tá vendo celular novo, adora tecnologia, clica aqui embaixo, ativa o sininho, que assim você recebe muito mais vídeos como esse. E bora continuar. Só que mesmo sendo um celular bastante fino, eles conseguiram colocar 5.000 mAh de bateria por aqui. Isso, né, esse aumento de 4.500 para 5.000 mAh perante a geração anterior, mais a litografia do processador que baixou de 5 para 4 nanômetros, trouxe um aumento de capacidade de bateria. E como isso daqui são primeiras impressões, a gente não tem os dados específicos, a gente não foi lá e testou a fundo, mas deu para perceber que o celular aguentou mais tempo de tela ligado. Só que o que continua me impressionando, não só na Realme, como em outras marcas, é a velocidade de carregamento. Então, o carregador de 67 watts que está disponível já na caixa, e isso é importante, está disponível na caixa, tá? Ele consegue carregar o equipamento muito rápido. Pensa só, ele vai de 0 a 100% em 30 minutos. É muito rápido, então você consegue jogar, ele não esquenta, ele não puxa tanto assim. Você vai lá, bota para carregar, em 30 minutos já tá ali em 100%, 33 minutos, aliás, e você já volta a jogar de novo. Então é um celular que nesse quesito ele tá super equilibrado e bem completo. Só que a gente tem mais coisa para falar, né? A primeira é a questão do software. Então quando a gente olha perante alguns outros concorrentes, falta um pouco mais de software nesse cara, falta um modo desktop, falta você conseguir usar com outras coisas, e eu acho que isso é importante. Só que ele tá trazendo atualizações, a Realme já tá aqui no Brasil disponível totalmente, tá tentando traduzir melhor as coisas, tá trabalhando aqui no Brasil, então assim, vai ter atualização, vai ter um trabalho aqui no Brasil, vai ter assistência técnica no Brasil e isso é muito legal. Outro ponto é que dentro do celular você também tem algumas coisas melhores. Então ele tem várias antenas disponíveis aqui no celular para que você não tampe com a mão, seja jogando ou seja usando ele naturalmente. Wi-Fi, 4G, 5G, eles aprimoraram também a parte de NFC, que segundo a empresa está disponível em 360 graus, então passou o celular em qualquer coisa, funciona. O GPI está até habilitado por conta disso, né, para você já conseguir pagar passando ele em qualquer lugar. Então, em questão de conectividade, esse daqui é um celular que parece muito preparado, e eu acho que a construção dele, quando você pensa tanto desse sistema de resfriamento, mais as antenas, está sendo algo que eles estão tentando se diferenciar. E não só isso, eles estão tentando se diferenciar também nas câmeras. O que acontece é que a gente não sabe exatamente se isso é bom ou se é ruim. E eu vou mostrar algumas das novidades para vocês. Primeiro, a gente tem a câmera principal de 50 megapixels. É um sensor Sony que muitos outros celulares estão utilizando e que junto com o Snapdragon 8 de primeira geração funciona super bem. Estou mostrando algumas fotos para vocês e basicamente não tem do que reclamar. Esse é um ótimo sensor que funciona bem tanto em baixa luz como em média luz, como em boa luz, com HDR legal, que não mexe muito, afinal ele tem estabilização ótica, é basicamente o padrão ali para a câmera principal. E claro, você pode fazer não só a foto normal, como a foto de 50 megapixels. Depois, a gente tem uma lente ultra-wide que já tenta ser diferentona e que vai no sentido contrário de todas as outras, sendo a primeira de 150 graus. Então tem muito celular fazendo zoom, esse daqui decidiu fazer 150 graus. É uma lente que, às vezes, você vai sentir que ela é um pouco borrada demais nas pontas, porque ela está fazendo um trabalho de pegar aquela foto que era muito ampla e distorcer ela para caber um pouco mais. Só lembrando que quando você está aqui na câmera principal de uma vez e você ativa a ultra grande angular,
ele não faz esse modo de 150 graus, ele faz um pouco menos, ali no padrão de 120. Você tem que ir nas opções de mais e daí sim ativar os 150 graus, que está disponível tanto com o Fish Eye, que é aquele olho de peixe, que eu não gosto tanto do efeito, quanto a opção um pouco maior. Eu estou mostrando uma árvore que eu tirei uma foto que sem os 150 graus ele não pegava ela toda, mas com os 150 a foto ficou bem interessante. Infelizmente, essa câmera ela não é tão equilibrada quanto a primeira, então se você for tentar usar à noite, ela fica um pouco diferente da principal, mas ainda assim é legal. Eu acho legal as empresas fazerem algo diferente, até porque pode criar uma necessidade de compra. E o terceiro sensor faz exatamente isso. Ele é um micro sensor, então assim, não é macro, é um micro que eles estão falando, porque você realmente tem que encostar muito perto das coisas e pegar as texturas delas. É um zoom de 20 vezes que pode chegar até 40 vezes de forma eletrônica e que conseguiu gerar algumas fotos interessantes, por assim dizer. Mas eu acho que é muito menos usual, eu não vou ficar usando isso no dia a dia, sabe? Eu vou ter que achar uma formiga para daí encostar ali o celular quase nela, e é engraçado, porque você tem que basicamente encostar na mesa, até o próprio aplicativo te avisa, ó, encosta as coisas e depois você levanta só um pouquinho ele, mas é o que eu falei, é legal, é interessante, nenhum outro celular fez, mas é muito menos usual do que uma câmera de zoom, que às vezes produz um modo retrato com zoom e que fica super legal. Então assim, é um conjunto de câmeras traseiras com inovações, 150 graus e micro de 20 a 40 vezes, mas que não é o mais usual de todos. O mesmo vale para a câmera frontal, que é de 32 megapixels e que, pelo que eu testei, ela não fica tão parelha com a de outros flagships. Eu tô falando isso porque, primeiro, em vídeo ela não grava em 1080p. E eu vou te mostrar um exemplo agora. Ó, esse daqui é um exemplo da câmera frontal, eu tô em movimento, tô na bicicleta, e o que eu acho legal é que o HDR dele tá muito bom, então tá aparecendo tudo aqui atrás, e ele não tá mexendo tanto não. O que resta saber é sobre o microfone que vocês devem estar ouvindo exatamente agora. Viu? Eu tava em um ambiente muito bem iluminado e o resultado é legal, não é ruim, tá? É um resultado bom, mas não é em 4K. E tem outros celulares que já fazem 4K. iPhone faz há muito tempo, Galaxy S10, se eu não me engano até o S9 já fazia 4K na frontal. Por que que não tá aqui? Isso é muito estranho quando a gente fala de um topo de linha. E eu acho que a gente pode entrar até nisso. Lá fora, o Realme GT2 Pro, ele saiu com um preço abaixo dos concorrentes com o Snapdragon 8 geração 1. Então ele não é o topo do topo do topo, ele realmente é um Snapdragon 8 geração 1 um pouco mais barato. A gente ainda não tem os preços definidos para ele, mas provavelmente ele vai chegar bastante competitivo. Só que apesar de provavelmente sair um pouco mais barato e ter algumas coisas bem interessantes, como as antenas e o resfriamento, faltam alguns pontos que concorrentes têm, como um jogo mais equilibrado de câmeras e também algumas opções adicionais que podem servir, como um ecossistema de relógio e coisas que ganhem benefícios quando você está usando tudo junto, e um modo desktop, por exemplo, ou afins. Eu acho que esse daqui é um baita de um celular interessante, com uma pegada legal, com acabamento legal, com um carregador rápido que vem na caixa, o que é muito bom, por um preço que provavelmente vai ser competitivo, mas que ele também tem as suas limitações. Como eu falei, câmera e software. Se você se interessou, a Realme está avançando muito nesse último ano. Eu acho que tem muito celular interessante deles, principalmente os intermediários. A gente já recomendou o Realme 9i aqui em alguns vídeos de guia, que a gente gostou também. Mas realmente você tem que apostar na marca nova. Eu acho que vale muito você ir atrás, se você se interessou por esse cara, de pegar ele na mão. Porque em acabamento, em textura, nisso, eu acho que ele tá ganhando bem aí de alguns outros concorrentes. Aliás, me conta aí, o que você achou mais interessante nesse celular? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like se gostou do vídeo e claro, se inscreve por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e até mais!